Olá, bom dia. Eu sou a Suelen. Seja bem-vinda à nossa leitura do devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Estamos no dia 16, a Mulher Oliveira. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: Seja o nosso rei. Juízes 9:8. Nas Escrituras, constantemente somos comparados a árvores. Por esse motivo, decidi analisar e escrever sobre 4 tipos de mulheres nos próximos dias, com base na parábola de Juízes 9, 7 a 15, que menciona 4 espécies de árvores: a oliveira, a figueira, a videira e o espinheiro. Gideão havia morrido quando Abimeleque, seu filho bastardo, ofereceu-se para se tornar o rei da cidade de Siquém, e foi aceito pelo povo. Como ele não queria concorrência, tratou de matar todos os filhos legítimos de seu pai. Apenas Jotão, o mais novo, escapou. Foi ele quem contou esta parábola, como alerta ao povo de Siquém sobre as implicações da escolha por Abimeleque. Hoje focaremos na mulher oliveira e trataremos de 4 características que a descrevem muito bem. A mulher oliveira é uma árvore que se destaca por sua nobreza. Há alguns anos eu estava na Praça dos Reformadores, em Genebra, na Suíça, quando uma bela árvore me chamou a atenção. Aquilo é uma oliveira? Perguntei ao meu marido. Como ela era linda! Essa espécie se destaca por sua singularidade e imponência. Assim é a mulher oliveira. Sua originalidade e brilhantismo dão a ela uma visão única sobre as circunstâncias. Durante uma simples conversa, ela é capaz de levar o interlocutor a ter uma nova perspectiva de realidade. A mulher oliveira sempre enxerga o copo meio cheio, porque seu olhar é marcadamente construtivo. É maravilhoso tê-la por perto nos momentos de tensão ou de dor, porque ela carrega consigo a esperança. Quando Noé soltou a pomba para se atualizar a respeito da situação fora da arca, a pequena ave trouxe no bico uma folha de oliveira. Ainda que tudo à nossa volta seja caos e destruição, essa mulher sempre revelará a esperança que brota de sua confiança em Deus. Em nossa igreja local há uma mãe cuja filha possui paralisia cerebral. Outro dia, enquanto conversávamos, ela comentou que não se lembrava da última vez em que tinha dormido uma noite inteira nos últimos 12 anos. Isso porque, desde que nasceu, a menina tem espasmos e vários outros problemas ao longo do dia e da noite. No entanto, essa mãe tem sido muito perseverante em buscar a presença do Senhor e a comunhão com o corpo de Cristo. Ela nunca perde, por exemplo, uma reunião de mulheres da nossa comunidade. Certa vez, diante de uma situação difícil pela qual eu estava passando, ela me disse: Sei que não é fácil, mas não desista. Olhei para ela e, sem reação, pensei: Meu Deus, como em meio a tanta dor e dificuldade ela ainda consegue produzir esperança. A mulher oliveira se sobressai por seus galhos retorcidos. À primeira vista, essa árvore parece ter nascido sofrendo. Semelhantemente, creio que a maioria das mulheres oliveira não teve nem tem uma vida perfeita, mas não fica choramingando pelos cantos. Antes, se deixa aperfeiçoar pelas pressões da vida. Como se não bastasse, a oliveira tem raízes muito profundas. A mulher oliveira também. Por isso, não tente arrancá-la do lugar, porque ela ama suas raízes. Ainda que tenha vindo de um lugar destruído, honra suas origens, e suas folhas, mesmo depois que secam e caem, servem de remédio. Nos momentos de sequidão da vida, essa árvore frondosa ainda pode curar as pessoas que estão ao redor. A mulher oliveira se distingue por seu azeite. Ela também se destaca por produzir o óleo resultante dos árduos processos pelos quais passou. Não pense que o olhar da mulher oliveira é de esperança porque teve uma vida tranquila. Pelo contrário, esse óleo foi extraído das prensas a que foi submetida e que caracterizam todas as mulheres cujas batalhas as tornaram vitoriosas e cheias de esperança. Esse óleo produzido pela mulher oliveira cumpre um papel mitigador, trazendo cura e suavidade àqueles que sofrem ao seu redor. Além do aspecto calmante, esse azeite era usado na iluminação, ou seja,
gerava luz nos ambientes. Imagino que a mãe de Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, era desse tipo. Ouvi uma história muito interessante a respeito dela, em que certo dia o pequeno Thomas chegou em casa com um recado da escola em mãos. Depois de ler o que dizia, falou ao menino: Filho, estão dizendo que você é inteligente demais, por isso não poderá mais frequentar as aulas. Então, eu mesma terei de ensinar você em casa. Com os incentivos, ensinamentos, esforços e investimentos da mãe, Thomas Edison acabou se tornando um dos maiores inventores da humanidade. Mas algo curioso estava prestes a vir à luz. Após o falecimento da mãe, Thomas encontrou por acaso o bilhete que recebeu em seu último dia de aula. Para sua surpresa, na verdade, ele dizia: Seu filho tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Em relação à maternidade, a mulher Oliveira é uma encorajadora. A mulher oliveira cresce tanto que precisa ser podada, a fim de não crescer em excesso e de maneira desordenada. Essa árvore precisa passar por podas constantes e assim produzir mais frutos e de melhor qualidade. A mulher oliveira, quando permite ser podada por Deus, tem sempre a estatura correta, de modo que as pessoas são capazes de alcançar os seus frutos. Até mesmo os pequenininhos, pois ela é acessível e humilde. Por certo, a oliveira da parábola de Jotão recusou-se a reinar, porque não passaria de uma árvore mais alta que as outras, agitada pelo vento. Preferiu continuar produzindo óleo e não renunciou ao papel que lhe cabia, curar e iluminar. Por isso, esperançosa mulher oliveira, é hora de aprender a se tornar uma mulher que cresce em nobreza, que se aperfeiçoa com as dificuldades da vida, que sempre vê à frente com a sabedoria divina e que está pronta a continuar amadurecendo, a fim de que seus frutos sejam fonte de cura e luz aos que caminham ao seu lado. Bom, então hoje e nos próximos dias, o devocional vai trazer a parábola de Jotão, que fala sobre 4 tipos de árvores: a oliveira, a figueira, a videira e o espinheiro. Então eu vou ler essa parábola. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: Seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: Devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: Seja o nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: Seja o nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: Seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: Se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra, senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Então hoje começamos conhecendo a oliveira, ou melhor, a mulher oliveira, e as características que ela carrega. E como lemos, é aquela pessoa que sempre enxerga o copo meio cheio, que sempre traz uma palavra de esperança. Como diz um devocional, é aquela que diz: Sei que não é fácil, mas não desista. A oliveira tem raízes profundas, mais do que aparentam por fora. Ou seja, são aquelas que têm um relacionamento profundo com Deus. Nunca ficam sem folhas, e aquelas que secam e caem são usadas como remédio, e essas folhas representam ministérios, chamados, e que mesmo quando está passando por dificuldades, elas servem para trazer cura e ensino a outras pessoas. Assim como o óleo que é extraído dela através das prensas, dos esmagamentos, ele vem como um bálsamo de cura para aliviar a dor dos outros, servindo também como alimento. Outra coisa interessante é que o óleo era usado para manter o fogo das lamparinas aceso. E isso diz respeito às mulheres que queimam pelo Senhor, que
que são apaixonadas pela presença dele, trazendo vida onde há escuridão. Ela traz clareza, traz luz. A mulher oliveira se permite passar pelas podas de Deus, porque assim se torna acessível, produtiva. Suas palavras são simples e muito nutritivas. Alguém se identifica com essa mulher? Então, para encerrar, eu quero ler novamente o último parágrafo do devocional. Por isso, mulher oliveira, é hora de aprender a se tornar uma mulher que cresce em nobreza, que se aperfeiçoa com as dificuldades da vida, que sempre vê à frente com a sabedoria divina e que está pronta a continuar amadurecendo, a fim de que seus frutos sejam fonte de cura e luz aos que caminham ao seu lado. Amém? Então fiquem com Deus e até amanhã.